Vocês sabem que semana que vem nós vamos estar falando da área de finanças, que nós vamos estar na última quarta-feira do ano, orando pelas finanças, dedicando as nossas finanças ao Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor, Ele é Jeová Jireh. Só que hoje, nessa noite, Ele é o nosso libertador. E eu vou compartilhar com vocês 3 armas de libertação, tá? 3 armas de libertação. Mas antes de falar dessas 3 armas, que eu vou falar rápido, vamos falar por que precisa de libertação. Né? Por que alguém fica aprisionado? E aqui nós estamos falando de prisão espiritual. Essa prisão espiritual, ela envolve a prisão emocional, prisão da alma, dos pensamentos, né? E, na verdade, nós estamos falando de libertação de demônios, porque eles oprimem o ser humano, eles amarram o ser humano, eles têm esse direito legal de prender o ser humano. E essa é uma coisa que a gente precisa pensar, por que existe isso? Por que os demônios têm o direito de prender as pessoas? E por que eles funcionam na vida do ser humano com esse direito legal de trazer opressão e cadeias na vida das pessoas? Quando a gente quebra, a gente canta, né? Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Por que Jesus tem que quebrar cadeias? Porque alguém colocou cadeias lá. Alguém colocou as cadeias e a razão da atividade maligna na vida do ser humano é uma só: a desobediência do homem a Deus. Resumindo rapidamente, a quebra da lei de Deus por nós e pelos nossos antepassados dá direito legal aos demônios de prenderem os seres humanos. Não haveria nenhuma atividade maligna na terra se o homem não tivesse desobedecido a Deus. Então, toda vez que eu falo de libertação, eu gosto de enfatizar que os demônios não são o mais importante. Eles são apenas a consequência da prisão, eles são apenas uma consequência da desobediência humana. É como se você fosse tratar uma gripe e você estivesse cuidando só do nariz escorrendo e da dor de cabeça, mas não tratasse do vírus. Os demônios são a dor de cabeça. O vírus é o pecado, é a desobediência do ser humano. Então, quando se fala de libertação, fala-se de quebrar maldições. Eu não gosto da palavra quebrar, porque é como se é algo que está ali que a gente pode chegar lá e quebrar. Eu não vejo maldições assim. Primeira coisa é que a maldição, ela foi dada por Deus. E essa é uma coisa difícil de a gente entender, que quem trouxe a maldição foi Deus. Ele falou para o homem: se você me obedecer, virá uma bênção sobre você. Mas se você quebrar a minha lei e me desobedecer, eu enviarei sobre ti a maldição. Então a maldição não é uma coisa que as pessoas saem quebrando por aí. Elas não se quebra a maldição. O que faz é se arrepender dos pecados. É isso que tem que fazer. Confessar os pecados, se arrepender. E o próprio Deus, Ele retira a maldição que está ali. Então, essa maldição, essa prisão é uma punição gerada pela cobrança da justiça de Deus. Deus é justo. As pessoas, elas se envolvem com todo tipo de pecados, pecados sexuais, pecados financeiros, pecados de sangue, de morte, de derramamento de sangue, de violência, de aborto, todos os tipos de pecados que cada dia a gente fica mais assustado com o que os nossos pais fizeram, como eles se envolveram com coisas terríveis. Por exemplo, eu estava ouvindo a minha sobrinha me pedir ajuda em relação à libertação, e ela descobriu que o pai morreu num hospital em Brasília, e ele era tão escravo do vício do jogo que ele não tinha condição de sair do quarto, porque ele morreu de câncer, ele estava no quarto, com câncer terminal. Mas ele fazia as enfermeiras saírem para comprar o bilhete da loteria para ele, morrendo ali, e elas tinham que comprar para ele o bilhete da loteria. E quando ele faleceu, que eles foram olhar a gaveta, tinha mais de 200 tickets de loteria que ele estava guardando na gavetinha da cômoda ali do hospital. Isso é prisão. É onde Jesus quer entrar para libertar as pessoas.
Agora eu disse para minha sobrinha, imagina a herança que você tem para quebrar de jogo. Quanto o seu pai investiu no jogo? Ele morreu investindo na raspadinha, no jogo, naquela prisão espiritual ali. Então, eu gosto de explicar, eu queria explicar rapidamente hoje à noite o que é uma expressão que aparece na Bíblia quando Deus diz para Israel, vocês me provocaram a ira. Essa é uma expressão em português que a gente não entende o que é, porque para nós, provocar alguém é atacar a pessoa injustamente. A pessoa está quietinha e você vai lá e ataca, e perturba, e provoca ela. Right? Então, quando a gente lê, vamos ler, por exemplo, o Salmo 78, o versículo 40, onde Deus fala com Israel, vocês provocaram a minha ira. Eu queria explicar o que significa isso, porque quando a ira de Deus é ativada, então os demônios entram em ação para causar a prisão. Salmo 78, no verso 40, diz assim, quantas vezes, ele se referindo aos filhos de Israel, eles se rebelaram contra ele no deserto e o ofenderam. E no verso 41 diz, voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Eu queria explicar o que é esse provocar, mas antes, vamos ler o Salmo 106, que está aí no mesmo livro, que fala a mesma expressão, no Salmo 106, o versículo 28, diz também, se referindo aos filhos de Israel, eles se apegaram a Baal Peor, que era um deus falso, right? Verso 28, comeram sacrifícios oferecidos aos mortos, imagina isso? E o verso 29 diz, assim o provocaram a ira com as suas ações. E aí o que aconteceu quando eles provocaram a ira? Uma praga arrebentou entre eles. Então, eu gostaria de explicar essa expressão. Deus é justo no seu trono eterno. A Bíblia diz no livro dos Salmos que o teu trono se assenta em justiça. Um dos conceitos que o ser humano não entende é a justiça de Deus. O ser humano não entende que, por Deus ser absolutamente justo, 100% justo e eternamente justo o tempo todo, ele não pode tolerar a injustiça. Do tipo, ele é um juiz justo. Como um juiz justo vai permitir que alguém que está acusado de uma acusação verdadeira, alguém que quebrou a lei, não seja preso, não seja punido? Um juiz justo não pode permitir. O ser humano precisa entender que Deus nunca vai ser zombado, como Gálatas diz, de Deus não se escarnece, não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ele está se referindo à justiça. Esse tribunal não é um tribunal que as pessoas podem zombar desse tribunal. O homem não pode fazer o que quer e nada vai lhe acontecer. O que acontece é que, quando as criaturas andam na justiça, andam na obediência, em consonância com o tribunal de Deus, eles estão em harmonia com a justiça de Deus, não tem como eles provocarem a ira de Deus. Porque o provocar aqui é levantar a justiça contra mim. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse provocar a ira é fazer alguma coisa que obrigue Deus a levantar a justiça dele contra mim. Isso é provocar a ira de Deus. Talvez uma expressão melhor seria provocar a justiça de Deus. Right? Então, todas as vezes que você lê esse termo é um termo muito comum na Bíblia, ele aparece demais no Velho Testamento. Vocês me provocaram a ira. Aí as pessoas pensam assim, como assim? Você chateia Deus e ele fica com raiva? Não, não é assim. O pecado, ele obriga a uma justiça da corte celestial. É onde vem a maldição. Esse verso do Salmo 106 fala claro, no verso 28, se apegaram a Baal Peor, comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Você acha que isso ia ficar por nada? O Deus eterno ia deixar isso por nada? Então, no verso 29, assim
o provocaram a ira com as suas ações e uma praga arrebentou contra eles. Só aqui está a maldição, a praga que arrebentou contra eles. A libertação é tirar alguém que foi preso pela justiça de Deus. Presta atenção nisso. O que é a libertação? Tirar alguém das garras da justiça do juiz eterno. Como se faz isso? Como você arranca alguém das mãos da justiça de Deus? Então, vamos entender o quadro da libertação. Libertação não é um estado qualquer que a pessoa se encontrou, não é uma doença que ela pegou em qualquer lugar. Não, ela está presa por um motivo legal, ela está presa legalmente, ela provocou a justiça de Deus, ela foi presa pela justiça, ela é culpada. Os demônios, eles são apenas os carrascos, eles não são nada mais do que os executores dessa punição. Não é? Você sabe, quando Satanás caiu do céu, ele achou esse lugar de acusador. Isso é, ele lembra o que é o tribunal da justiça. Ele sabe que ninguém pode quebrar a lei desse tribunal e ficar sem ser julgado. Então, ele anda por aí, como ele mesmo disse, eu ando pela terra passeando, buscando a quem posso tragar. Ele anda buscando a acusação, porque ele tem esse papel de acusador. Ele tem que ser ouvido, porque ele conhece a infalibilidade da justiça de Deus. Quando ela é acionada, ela é inevitavelmente acionada. Provocar a ira de Deus é inevitavelmente acionar a justiça, ela é irrevogável. A justiça do trono celestial, ela tem que ser satisfeita. Por isso que Jesus não nasceu para viver e casar e ter filhos e ter uma geração até hoje aqui. Jesus nasceu para morrer. Ele tinha que morrer para poder pagar o preço que a justiça do tribunal de Deus exige. Ele teve que derramar o sangue dele, não foi uma coisa fácil. Libertar alguém não é uma coisa simples. Libertar alguém não é só trazer para alguém fazer uma oração. Se esse que está preso nem entendeu por que ele está preso, um dos maiores trabalhos que a gente tem é tentar explicar para a pessoa por que ela está presa. Por que os demônios controlam a vida dela. É por causa dos direitos que ela e seus antepassados deram aos demônios. Então, nessas 3 armas de libertação que eu vou mencionar para nós hoje à noite, aparece o adversário. Porque o adversário é esse que executa a prisão, ele exige a prisão daquele que quebrou a lei. Então vamos para o texto que eu vou ler, que eu vou apresentar as armas, que é Apocalipse 12, o versículo 10 e o 11. E aqui vai ser o miolo e o final da mensagem, que vai ser pequena. Nesse texto de Apocalipse 12, você sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia, fica fácil de achar vindo de trás para frente. Apocalipse 12, o verso 10, eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, aqui está Satanás, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E o verso 11 traz as armas, e eles o venceram. Venceram quem? O acusador, o executor da justiça. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O adversário, o acusador, eu queria só mencionar mais uma vez, porque as pessoas não discernem muito bem o papel do diabo. Ele é uma entidade legal, ele é uma entidade jurídica. Ele era um príncipe no céu, ele participou de muitas reuniões do tribunal celestial, onde Deus pedia contas, onde Deus ele conhece a justiça de Deus mais do que qualquer um de nós, ele sabe a exatidão que é a justiça de Deus. Então, esse papel de acusador, ele sabe que ele tem o direito de ser ouvido. Por isso ele vai dia e noite e acusações não faltam. Acusações não faltam. É só olhar para o nosso passado, o que nossos pais fizeram. Como eu acabei de falar desse meu tio.
O que os nossos antepassados fizeram? Aliás, o que nós nem sabemos, porque eles morreram e a gente nem ficou sabendo. Como eu disse, 4 gerações atrás, quem sabe o que eles fizeram? E essas coisas estão registradas no livro do acusador. Então nós temos um dilema legal, nós temos um adversário legal. Para a libertação, a justiça do tribunal celestial tem que ser satisfeita. Deus não vai soltar alguém que está legalmente preso. Presta atenção, o que é libertação? Soltar uma pessoa presa. Mas por que ela está presa? Porque estava andando por ali e o inimigo estava passando por ali, ele viu ela e falou, vou te prender também. Não acontece assim. Ele não prende quem não quebrou a lei. Ele não tem esse direito. Vamos um versículo rapidamente, que é Isaías 49. O versículo 24. Isaías 49, o verso 24. O sistema de Deus é um sistema jurídico, uma lei universal, irrevogável, não se zomba dessa lei. E Isaías 49, 24, na minha versão diz assim, acaso tirar-se-ia a presa do valente? Ou serão libertados os cativos de um tirano? Essa é a minha versão, eu sei que tem outras versões diferentes. Tem uma versão que diz, por acaso, uma pessoa culpada pode ser solta? Esse é o sentido. A resposta é não. Uma pessoa culpada, legalmente culpada, não pode ser solta. Agora, as palavras aqui pode-se tirar do valente, aquele que está preso, o valente aqui é Satanás. Ele é chamado de valente na Bíblia em pelo menos 2 lugares. Ele é chamado de valente aqui, ele é chamado de valente em Mateus 12. Em Mateus 12, o Senhor Jesus diz assim, quando o valente mantém presos as suas vítimas, e isso está na verdade, não é Mateus 12. Esse é Lucas 12. Vocês sabem esse texto que diz, quando o valente prende as suas vítimas, ele as... É Lucas 11. Obrigado. Isso mesmo. Veja só, Satanás é chamado de o valente 2 vezes. Em Isaías, ele é o valente que prendeu. E aqui em Lucas 11, 21, ele é o valente que guarda bem armado a casa, e em segurança estão os seus bens. Então, vem o outro valente, sobrevindo o mais valente que ele, que é Jesus, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura que confiava e reparte os despojos. Isso é, Jesus está dizendo, Satanás prendeu vocês, mas eu sou mais valente que ele, eu posso libertar vocês. Por isso que a gente declara, Jesus é o nosso libertador. Ninguém pode libertar, pastor não pode libertar as pessoas, a igreja não pode libertar ninguém, a religião não pode libertar ninguém. A única pessoa que liberta um ser humano das mãos de Satanás é Jesus, Jesus, Jesus. Por que a gente fala tanto em Jesus? Não é porque o nome é pequeno e que a gente gosta do nome. Não, é porque é o único nome que tem. É o único nome que existe, é verdade. Jesus é o único nome que... Foi uma muçulmana lá em Chelsea. Uma irmã trabalhava na casa dela e ela queria conhecer a igreja. Ela levou uma muçulmana lá na igreja. Ela não entendia em português, ela era de um país aí. E toda a conversa da gente com ela era Jesus, Jesus, Jesus. Acostumada com a Maomé, com Alá. Chegou lá, só ouvia a gente falar Jesus. Ela falou, vocês falam demais nesse Jesus. Vocês falam demais. Tudo para vocês é Jesus. Eu falei, ela não sabe que só tem Ele. Ela não sabe que só tem Ele. Não tem pastor fulano, não tem igreja fulana, não tem... Só tem Jesus. Ele é o mais valente. Porque a libertação é arrancar de quê? Não é de um sistema político, não é arrancar de um país, não é arrancar de uma cultura, é arrancar das mãos do valente, de Satanás.
aquele que legalmente prendeu as pessoas, porque elas quebraram a lei de Deus. Ele sabe que elas infringiram a lei, ele tem o direito de prendê-las, oprimi-las e matá-las, e ele tem feito isso. Para satisfazer a corte celestial, para o juiz dar uma ordem para o valente soltar, é preciso satisfazer a justiça da corte. E o que é que a corte celestial exige da pessoa que está presa? Ela exige o arrependimento e a confissão. A corte celestial exige o arrependimento e a confissão. É a mesma coisa quando você comparece diante do juiz e o juiz pergunta: você fez isso? Isso é verdade? Você tem que confessar e falar a verdade. Você jura falar a verdade? Nada mais que a verdade, toda a verdade. Eu juro falar a verdade. Então ali você confessa, é registrado nos anais e o juiz vai avaliar o seu testemunho. E então tem um acusador do seu lado e Jesus, o advogado, para te defender. Mas o que liberta você é você reconhecer os pecados e confessar. E é por isso que Deus perdoa quando a gente confessa. Então, essa pequena introdução é um assunto muito extenso, vocês sabem, é um assunto que tem muitas coisas para ensinar, mas eu quero falar das 3 armas de libertação. Então, eu estou em Apocalipse 12, o verso 11, porque ele fala das armas aqui. A primeira delas é: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A nossa primeira arma de libertação é o sangue de Jesus. Mais uma vez, Apocalipse 12, verso 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu gostaria de lembrar à igreja o que significa a expressão o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele significa pelo menos 2 coisas. Primeiro, o sangue mesmo, que estava derramando do corpo dele, que desceu das mãos, dos cravos, da cabeça, de todos os lugares que ele foi furado na cruz. O sangue não ficou no corpo, o sangue desceu, o sangue escorreu naquela cruz até aquela terra impura de Jerusalém, onde o sangue santo do Filho de Deus desceu, o sangue literal de Jesus. Este sangue que os demônios não gostam de ouvir sobre ele. Este sangue é a nossa cobertura, é a nossa proteção. É este sangue que a gente toma simbolicamente no cálice da ceia, porque Jesus nos deu uma mesa para a gente comer, ele nos deu o básico, ele deu o pão como símbolo do corpo, aquele pequeno cálice como símbolo do sangue dele, ele dizendo: a única provisão que vocês precisam é o meu corpo e o meu sangue. A única provisão que vocês precisam, porque toda a vitória nossa de libertação está no sangue de Jesus. O crente precisa valorizar o sangue de Jesus, amar o sangue de Jesus e compreender o sangue de Jesus. Não falar sem sentido, como muitas pessoas falam no Brasil. Tudo o sangue de Jesus tem poder. Isso não faz sentido, ninguém sabe o que está falando. O sangue de Jesus, ele significa pelo menos 2 coisas. O sangue literal que desceu do corpo de Jesus, mas o sangue de Jesus, quando a gente se refere à expressão o sangue de Jesus, você está se referindo a toda a obra de Cristo na cruz, a obra da cruz. Qual foi a obra da cruz? Jesus, o Filho de Deus, imaculado, sem pecado, nascido através de uma mulher, mas sendo filho de Deus, não era filho de homem na terra. Ele ofereceu o seu sangue na cruz pelo pecado da humanidade. Quando a gente se refere ao sangue de Jesus, nós estamos nos referindo ao sacrifício dele, à obra que ele fez na cruz. O sangue de Jesus se refere ao fato de que Jesus não só foi zombado pelos homens, crucificado numa cruz e morto, ele entregou sua vida na cruz, mas que ele desceu às profundezas do inferno. E isso é o que significa o sangue de Jesus. Ele tomou da mão do diabo as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus enfrentou esse valente, arrancou das mãos dele a chave que ele tinha sobre as pessoas. Não somente isso, ele desceu ao profundo inferno, ele tomou as chaves da morte e do inferno, mas ele também subiu ao tabernáculo eterno no céu, e ele ofereceu o seu sangue no tabernáculo eterno perante o juiz. O sacrifício dele foi aceito por toda a humanidade. O sangue de Jesus é uma coisa muito poderosa. O sangue de Jesus não é só o sangue que desceu do corpo dele, é toda a obra que ele fez na cruz. E não somente isso, quando ele desceu ao inferno e tomou da mão do diabo as chaves e subiu ao céu e ofereceu o seu sangue no tabernáculo eterno, como Hebreus diz, ele desceu à terra de novo e ressuscitou ao 3º dia.
So, Jesus ressuscita no domingo de manhã, aparece aos discípulos, 3 vezes ele aparece, passa 40 dias com eles, e é assunto aos céus, aos olhos dele, ele vai subindo até que uma nuvem o encobre. Quando você se refere ao sangue de Jesus, você está dizendo para o diabo, lembra de tudo isso, lembra que ele morreu na cruz, lembra que ele desceu ao inferno, lembra que ele subiu ao céu, lembra que ele ressuscitou, lembra que ele foi assunto ao céu, lembra que ele está sentado à destra de Deus intercedendo por mim. Então cai fora da minha vida em nome de Jesus, porque eu estou invocando o sangue de Jesus nessa situação. Sabe o que significa o sangue de Jesus? Quando você invoca o sangue de Jesus, você está abrindo mão de toda a justiça própria que você tinha. Você está dizendo, você está achando que eu estou aqui porque eu me justifiquei? Você está achando que eu estou aqui porque eu fiz algo certo? Você está achando que eu estou aqui porque eu sou bom? Você está achando que eu estou aqui porque eu orei, porque eu li a Bíblia? Você está achando que eu estou aqui porque eu não pequei mais? Eu não estou aqui por causa disso, Satanás. Você pode me acusar de tudo que você me acusar, provavelmente tudo que você vai falar é verdade, mas eu não estou aqui por causa disso, eu estou aqui por causa do sangue. Então lembra do sangue de Jesus. O que a gente tem que jogar na cara do diabo o tempo todo é o sangue do Cordeiro. Vou falar para você uma coisa. O diabo nunca vai querer conversar com você sobre o sangue de Jesus. Nunca. Ele jamais vai conversar comigo e com você sobre o sangue de Jesus. Porque não tem páreo para ele aqui. Não tem como ele nos acusar no sangue. Não tem como, tá? Eu vou falar para mim e para você, o que o diabo sempre vai conversar comigo e com você. Sempre ele vai conversar o mesmo assunto. O que você fez, o que você não fez, o que você falou, o que você deixou de falar, o que você andou fazendo. Ele vai apontar você para você. Vou te dar uma sugestão. Concorda com ele, só isso. Você viu eu mentindo ontem? Anotou no seu livro, né? E está vindo aqui me acusar que eu menti? Bom, eu tenho prazer de concordar com você. É verdade, eu menti. Então é o seguinte, toda conversa que o diabo tem comigo e com você, sobre mim e você, ele ganha. Por isso que você não pode conversar com o diabo sobre você. E a gente é derrotado por isso, porque a gente entra na conversa que não é para entrar. O diabo sempre vai conversar conosco para nos acusar. Ele é o acusador. Ele é profissional, ele é legalmente, ele é juridicamente preparado para acusar. Você não pode ter conversa com ele sobre você. Toda vez você tem que redirecionar a conversa. Você tem que falar para ele assim, sinto muito, eu não quero falar desse assunto. Eu quero falar um outro assunto com você. Conversa comigo aqui agora sobre o sangue de Jesus. Aleluia. Conversa comigo sobre o sangue que ele derramou por mim. Conversa comigo sobre o que ele me lavou, o que ele me purificou, que ele apagou do seu livro os meus pecados e que ele escreveu o meu nome no livro dele. Conversa comigo sobre o sangue, que ele desceu ao inferno e tomou a chave da sua mão, que ele subiu ao céu e ofereceu. Conversa comigo sobre essas coisas. Sabe qual é o problema do crente? Ele não sabe conversar com o diabo. Por isso ele fica preso desnecessariamente. Porque, diga comigo, a nossa primeira arma de libertação é o sangue de Jesus. Só queria que você lembrasse que quando você se referir ao sangue, você não está se referindo só ao sangue que desceu do corpo, você está se referindo a toda a obra de Cristo na cruz, a justiça dele, o pacto dele, o oferecimento dele diante de Deus, aquilo que foi aceito por Deus. E Satanás não tem absolutamente nada que ele possa falar sobre o sacrifício que foi feito. Jesus falou, o príncipe deste mundo foi derrotado. Já foi julgado o príncipe deste mundo. Aonde? Na cruz do Senhor Jesus. Por que crente fala de cruz o tempo todo? Porque foi lá que Jesus comprou a nossa libertação. Lembra, o maior presente de Deus para nós foi o sacrifício que ele fez na cruz. Eu não sei quantas vezes você toma ceia, mas eu gosto de tomar Santa Ceia em casa. Especialmente no jejum. Esses dias do jejum, eu tomo a ceia todos os dias em casa. Eu entrego o meu jejum com a Santa Ceia. Porque a minha fé não está no meu passar fome. A minha fé não está no fato de eu passar algumas horas sem comer, sem beber. A minha fé está naquele sacrifício.
E toda vez, por que eu entrego o meu jejum com a ceia? Porque eu acredito mais no sacrifício de Jesus que Ele fez por mim do que no jejum que eu estou fazendo. Eu acredito mais no que Jesus fez por mim do que nas orações que eu faço. Eu acredito mais no que Jesus fez por mim. E eu digo ao Pai, eu estou tomando mais uma vez a tua provisão para mim. E a tua provisão para mim é o sacrifício do teu filho. Só você honra a Deus ao tomar a ceia, ao valorizar a Santa Ceia, ao colocar fé no sangue de Jesus. Diga-me mais uma vez, a primeira arma da minha libertação é o sangue de Jesus. Você sabe, eu passei aquele ataque do maligno em 2017, em que eu estava em depressão. Só mais explicando rapidamente, quem não sabe, minha depressão não foi química, não estava faltando hormônio, não estava faltando melatonina no meu cérebro, não estava faltando isso, não era depressão química. Eu também não tive uma depressão porque perdi um parente, porque tive um divórcio, porque tive uma perda, um ato trágico. Não foi por isso. Eu estava em depressão, porque estava ferido por Satanás, o demônio que lutava contra mim. Ainda hoje eu tenho uma desconfiança que quem estava lutando contra mim era o demônio da cidade, de Chelsea, por causa daquela igreja plantada lá. Só que Deus me deu vitória contra ele no sangue. Deus me deu vitória contra ele no sangue. E ali Deus me revelou o poder que há no sangue de Jesus. Sabe? E de 2017 para cá eu valorizo o sangue de Jesus como nunca eu tinha valorizado antes. Como eu nunca tinha valorizado antes. Sempre fui um cristão a vida inteira. Tomei a Santa... Eu me batizei com 13 anos de idade. Eu já tinha tomado a ceia muitos e muitos anos, mas nunca com o valor que eu passei a dar de 2017 para cá, por causa da revelação que eu tive. Alguém diz comigo mais uma vez, a minha primeira arma de libertação é o sangue de Jesus. Oh, louvado seja o Senhor Jesus que derramou o seu sangue por mim. Eu me lembro quando o Senhor, naquela depressão, tristeza, mágoa, ofendido com tanta gente, Ele falou para mim, faz a lista das pessoas que você está ofendido. Eu fiz a lista, 20 nomes que eu tinha que perdoar. Ele falou assim, não tenta perdoar, você não vai conseguir. Apenas aplica o meu sangue. Alguém diz comigo, toda a minha vitória está no sangue de Jesus. Você sabe o que você precisa fazer, como Deus me fez fazer? Ele me levou a ouvir pregações sobre o sangue de Jesus para poder aumentar a minha fé, antes de eu mandar eu tomar a ceia. Porque se eu falar, todo mundo toma a ceia todo dia, todo mundo vai tomar, mas não tenha fé. Então não adianta, você vai fazer um ritual sem fé. O que Deus mandou eu fazer primeiro? Ouvir mensagens sobre o sangue. Eu já falei para vocês, eu contei 86 vídeos que eu botei no meu favorito só sobre o sangue de Jesus. Tá? Mensagens em português, em inglês, em espanhol. Eu ouvi todo tipo de pregador pregar sobre o sangue de Jesus. E a minha fé começou a crescer no sangue. Então, quando eu me refiro ao sangue de Jesus, eu sei do que eu estou falando. Sugiro você, estude o sangue de Jesus. Porque essa é a nossa maior arma de libertação. É a nossa primeira arma. Eu perdoei as pessoas, eu não digo que eu perdoei. Eu digo que o sangue de Jesus perdoou em mim. Quer perdoar alguém? Apela para o sangue de Jesus. Apela para o sangue de Jesus. Uma certa irmã americana estava com muita dificuldade de perdoar pessoas. Não sei se era uma pessoa ou era pessoas. E ela orava e clamava e chorava ao Senhor. Tomando a ceia. E ela ali clamando, Senhor, mas eu preciso perdoar aquela pessoa. Não posso tomar a Santa Ceia sem perdoar. E ela lutando. Sabe quando você está lutando na alma para perdoar alguém? Todo mundo sabe disso. O Senhor falou para ela assim, o que você tem na mão? O que é isso que você tem na mão? Ela falou, é o cálice. Ela falou, e por que você não perdoa? O cálice está aí. Aí está o sangue de Jesus. Aí está o poder de perdoar. Não é na sua força, não é a sua alma. É o sangue de Jesus. Quem sabe aqui que perdoar alguém quebra uma cadeia e libera a gente? Quem sabe aqui que perdoar é libertação para a gente? Quem sabe aqui que o diabo ele faz uma jaula de uma ofensa para prender você lá, uma tristeza, Agora a pastora Gel pregou ontem, não sei se alguém ouviu a mensagem dela ontem, da mordida da cobra. Deus permite a cobra morder você, injeta um veneno na gente, aí você fica preso numa jaula. Ei, aplica o sangue, você sai de lá rapidinho. Você aplica o sangue de Jesus e você sai de lá. Alguém tem que aprender a aplicar o sangue de Jesus. Repete comigo mais uma vez, a minha primeira arma de libertação é o sangue de Jesus. Só lembra do sangue, por favor?
ouve mensagens do sangue, lê livros sobre o sangue. Você precisa estudar mais o sangue de Jesus para quando você falar, você não falar uma coisa decorada, sem fé. Eu podia pregar só sobre esse tema agora, o sangue de Jesus, porque ele é poderoso demais. Mas eu quero falar da segunda arma de libertação. São 3 que eu quero falar hoje à noite. A segunda arma de libertação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não vou usar ainda a palavra do testemunho aqui, porque a palavra do nosso testemunho é a terceira arma. Eu quero usar 3 armas essa noite: o sangue de Jesus, a palavra de Deus e a minha palavra. Agora veja, Apocalipse 12, 11, ele fala eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Essa palavra do seu testemunho é a nossa palavra, é a sua palavra, é o que você fala. Porque deixa eu dizer, o crente não vai obter a libertação na vida prática sem proclamar essa liberdade. Sem proclamar que você concorda e que você usa a sua boca para fazer as declarações bíblicas. Você vai usar a palavra de Deus, que é essa segunda arma de libertação, para você poder falar a palavra de Deus na sua boca. Sua palavra de Deus tem que soar em algum lugar. E ela vai ter que soar na sua boca. Porque é o seguinte, a palavra de Deus está aqui dentro. Está aqui ou não está? Mas e daí? Ela está libertando as pessoas presas aqui dentro desse livro, sem soar? As pessoas têm um livro em casa, até carregam para a igreja, e estão todos presos. Porque a palavra que liberta está: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Mas a verdade fechada, calada, silenciosa, não liberta ninguém. Ela tem que estar na boca de alguém. Por isso que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Qual é o testemunho que você dá? Igual a Priscila acabou de testemunhar. O que ela falava? Eu sou lerda. Então, ela podia ser rápida? Como que ela podia ser uma coisa quando ela declarava o contrário? Right? Mas o que aconteceu? Ela passou a não declarar aquilo e passou a declarar o contrário. Aí eu pergunto, como é que ela não vai ser o contrário se ela passou a declarar isso? Alguém diz comigo, a minha segunda arma de libertação está na minha boca. O que você fala? Então, o que sai da sua boca? O que você fala sobre você? O que você fala sobre as situações? E mais importante ainda, o que você fala para o diabo? Tem gente que não fala nada, está preso. Se você não conversa com o diabo, só significa uma coisa: você já está preso. Porque a sua libertação contra ele exige que você tenha um discurso para ele. Qual é o discurso? Me solta, me larga, você não tem direito em mim, olha o sangue de Jesus aqui, eu te repreendo no nome de Jesus, cala a tua boca, sai da minha cabeça, solta a minha casa, solta as minhas finanças, solta o meu corpo, não vou aceitar você colocar enfermidade aqui, vai caindo fora, eu estou te mandando ir embora. Esse testemunho humano tem que ser registrado no tribunal celestial. Porque o diabo, mais uma vez eu vou dizer, o diabo chega para Deus e fala assim, você não mandou eles me repreender? Você não mandou aqui na sua lei, no seu livro, no seu tribunal, você não mandou eles me resistir e me repreender? Eu queria só que você soubesse que lá naquela casa, eu entro lá, eu saio, eu pinto, eu bordo, ninguém fala nada comigo. O pessoal me aceita lá, eu acho que eles gostam de mim lá. Ninguém fala nada, ninguém nem reconhece que eu existo. Então, como é que você vai mandar eu ir embora de lá, sendo que eles não me mandam embora de lá? Falo para você, essa é a parte que a igreja nunca ensinou os crentes. Nunca ensinou. Né? Eu nasci na igreja evangélica, nunca tive uma aula de como mandar o diabo embora. Nunca tive. O Espírito Santo que me tirou daquele trilho, né? E começou a me ensinar coisas novas. Né? Diga comigo, eles o venceram. Fala assim, número 1, pelo sangue do Cordeiro. Número 2, pela palavra do seu testemunho. Você tem que ter um testemunho legal na corte celestial. Testemunho legal. Escuta, o ser humano, uma das coisas que o diabo faz conosco, porque ele faz um monte de coisa, né?
uma das que ele faz conosco é convencer a gente que o que a gente fala não é importante. Então, a primeira coisa que ele faz é não deixar as pessoas falar. Eu não quero que você fale. Cala a boca, eu quero calar sua boca. Só lembrar mais uma vez. Quando a pessoa está tendo um pesadelo, que tem alguém apertando uma parte do corpo, não é o pé que aperta. Não é o estômago que aperta. É a garganta que aperta. Por que o diabo tem esse negócio de apertar a garganta do povo? Eu queria sentar ele aqui e perguntar para ele por que você, quando aparece no pesadelo, que tem um demônio em cima da pessoa, você só quer sufocar ela. Por quê? Em tudo. Tá. Mas qual é o problema aqui? Quem é que está com medo aqui? Eu quero perguntar isso aqui. Quem é que está com medo aqui? A pessoa que está tendo pesadelo ou o demônio que está em cima dela, apertando a garganta dela? Quem está com medo? Quem está com medo é o demônio. Ele está com medo de quê? Da pessoa abrir a boca e mandar ele embora. Porque se mandar ele embora, ele não pode ficar. Come on, church. A voz humana soa na corte celestial. Alguém diz comigo assim: a corte celestial espera o som da minha voz. Está aqui o juiz. Está aqui o juiz. Está aqui o juiz. Deus. Com os ouvidos abertos. Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor tem os ouvidos atentos à oração do seu povo. O que é a oração do seu povo? O testemunho vocal do povo de Deus. Deus está atento, o tempo todo ouvindo. Quem chegou no tribunal dele para testemunhar? Eu estou falando de um cenário jurídico. Quando você vai diante do juiz, você vai por quê? Para ficar lá sem falar nada? Você vai diante do juiz para emitir um som. E, aliás, tem uma secretária aqui. O que ela está fazendo ali? Toda palavra que é pronunciada no tribunal está registrada pelo tribunal celestial. Quando você não fala, quando você não abre a boca, quando você não dá o testemunho, quando você não usa a palavra do seu testemunho, o tribunal não tem nenhum recorde de que você compareceu na corte, de que você veio se defender, de que você falou a sua parte, o seu lado nessa situação. Como é que Deus julga uma causa, sendo que ele não tem o testemunho do réu? O caso é dismissed, o caso é mandado embora, porque Deus diga comigo, Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. Satanás chegou, mas chegou assim, alegre, chegou assim empolgado, chegou assim, de terninho, com a pastinha, Deus olhando para ele. Deus sabe que tudo que ele está trazendo aqui é a mais pura verdade. O cara é o maior mentiroso. Mas aqui, ele está trazendo a mais pura verdade. Ó, seu juiz, o negócio ainda fala assim, bem polite. Seu juiz, meritíssimo, o seu filhinho, fulano de tal, era ontem, terça-feira, 23 de janeiro, às 11 horas da manhã, eu tinha lá um guarda meu filmando quando ele saiu do carro e fez aquilo. Eu trouxe o vídeo. O senhor gostaria de ver no seu tribunal o vídeo que eu trouxe? De ontem, está fresquinho, de ontem. O adversário tem muito para falar. O que eu acabei de ler na palavra? Satanás os acusava dia e noite. Agora fala para mim, se ela não escreveu todo o testemunho que Satanás falou aqui. Está tudo registrado na corte celestial. Fala comigo assim, Deus é justo. Deus é justo. Porque ele é justo. Porque ele é justo. Ele tem que ouvir todo o testemunho do diabo. E está lá, o testemunho. E Deus do lado de cá esperando o quê? Será que ele não vai vir aqui conversar isso comigo? Será que ela não vai vir aqui falar comigo? Porque a arma dela é o sangue de Jesus, mas eu preciso do testemunho da boca dela. Cadê o que ela tem para falar? Será que ela vai usar o sangue para pedir perdão? Será que ela vai vir confessar? Será que ele vai vir falar comigo? E o juiz está aqui precisando desamarrar as mãos para fazer alguma coisa. Alguém fala só para você mesmo assim, não fique calado. Não fique calado. As pessoas acham que vir à igreja a um culto. O que é um serviço na igreja? Um culto na igreja? É um comparecer perante a corte celestial. Quando a gente está cantando,
O juiz está anotando o nosso louvor. E o que não está cantando, está anotando que não está cantando, que não está saindo. Ele não quer. Sabe o que é? A pessoa não entende o cenário onde ela está. Fala para mim se não é. Fala para mim se a pessoa que entrou no culto e se sentou lá atrás, se ela soubesse que ela está diante do Deus vivo. Incrível é o seguinte, ela fala que está diante do Deus vivo. Você acha que ela está entendendo realmente que ela está diante do Deus vivo? Que ela está diante do Deus vivo, que ela entrou na casa dele. Não foi da tia Joana para tomar café. Ela entrou na casa do Deus vivo. Ela se apresentou, para que ela botou aquela roupa? Ela se apresentou ao Deus vivo na casa dele. E ela veio para dar um testemunho. O testemunho na oração, o testemunho no louvor, o testemunho na leitura da Bíblia, o testemunho é no amém, quando alguém está pregando, é no glória a Deus, quando alguém está pregando. É o testemunho dela diante do Deus vivo. Você acha que as pessoas entendem o que é um culto? Elas não entendem o que é um culto. Obrigado, senhor juiz. Obrigado, secretária. Satanás nos faz desvalorizar o som da nossa voz. Aleluia. Queria que você soubesse. Quando você não tiver nada para te ajudar, ninguém do seu lado, abra sua boca e fala uma palavra. Hoje mesmo eu tive que fazer isso. Satanás no meu ouvido, buzinando. E eu, cala a boca. Eu vou te falar o que vai acontecer. Deus vai me dar a graça. Deus vai me dar a vitória. Queria que você soubesse que Deus está comigo. Ele prometeu me prover. Ele está nesse negócio que eu estou fazendo. Ele que vai me dar vitória. Ele está comigo. Quando você fala essas coisas, você está falando para o juiz. E o juiz está olhando para o diabo falando assim, não te falei que ele ia falar? Não te falei que ele ia abrir a boca e mandar tu embora? E agora você vai poder ficar? Olha o testemunho dele aí. Agora, quem se vale do seu testemunho é o juiz. Alguém abre a Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, versículo 10. Eu penso que todo mundo tinha que ter a primeira frase desse versículo decoradíssima. Decoradíssima. As primeiras palavras desse versículo de Isaías 43, 10 tem que estar decoradíssimas em nosso coração. Quais são as palavras que Deus fala para mim e para você? 1, 2, 3. Vós sois as minhas testemunhas. Pronto, precisa de mais que isso? Mais uma vez. Vós sois as minhas testemunhas. O que Deus está querendo dizer? Eu preciso do seu testemunho na oração, no louvor, na adoração. Eu preciso do seu amém, do seu glória a Deus. Eu preciso da sua confirmação. Eu preciso do som da sua voz para poder julgar a sua causa. Vocês são as minhas testemunhas. Será que você não vê que o teu adversário está vindo falar mal de você? Falar. Dia e noite ele vem. Eu preciso das minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. Você não pode ficar calado. Por que a segunda arma de libertação é a boca? Por causa disso que eu estou pregando. Fala para mim, a minha primeira arma de libertação. Qual que é mesmo? Mas qual que é a segunda? A minha boca. O meu testemunho, a minha palavra. Repete comigo assim. Crente calado é crente amarrado. Crente calado é crente amarrado. Porque presta atenção. Quando o teu espírito, quando a tua alma não tem nem coragem para abrir a boca e emitir um som, só isso aqui é a prova da tua prisão. Você está tão preso que nem a boca, nem o som você tem para dar. Você não sabe o que dizer. Você está despreparado para comparecer perante o juiz para defender a sua causa. Mas o adversário está lá te acusando. E você não sabe se defender. Aí você chega oprimido, deprimido, comprimido, todo mido você chega. Porque o diabo já roubou a tua vitória, porque roubou o som da sua voz.
Mas você pode chegar despedaçado, amarrado, entristecido, todo jeito ruim. Se você levantar um som da voz, não importa onde você está, não importa em que situação você estiver, você tem uma voz e é possível dizer para a sua alma: sai desse buraco e eleva um som a Deus, levanta um som a Deus, levanta um clamor a Deus, porque Ele vai te ouvir. É a hora que Deus vem em socorro do homem. Quem fala comigo? A minha primeira arma de libertação é o sangue de Jesus. Mas a segunda arma é a minha boca. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Come on, church. Eu quero mostrar para você o poder da voz humana. O Salmo 130, o verso 1. Não precisa abrir não. Repete comigo. Salmo 130, verso 1. Das profundezas, clamo a ti. That's it. É só isso que está escrito. Você pode estar no maior buraco. Qual é o buraco? 10 centímetros de buraco? Meio centímetro de buraco? Você pode imaginar que profundeza é essa? Eu não quero saber quão fundo era essa profundeza de depressão, de tristeza, de problema, de angústia. I don't care. Davi falou: das profundezas, clamo a ti. E Deus, é isso mesmo, clama mesmo, porque eu estou ouvindo, de onde você estiver, eu estou aqui pronto para te ouvir. E se você der um testemunho, eu vou poder defender a tua causa. Agora você sabe a história do nosso profeta Jonas, nosso irmão Jonas. Gente, ninguém desceu tão fundo, geograficamente falando, do que Jonas, mas não só geograficamente, emocionalmente, espiritualmente. Gente, eu faço questão de ler o capítulo 1 de Jonas, a gente pode ler? 2 de Jonas, você vê uma oração das profundezas. Gente, olha, dar um testemunho em cima de um pedestal é bom, subir no pedestal aqui honrado, olha só que bonito, né? Estou vestidinho, honrado, feliz, alegre. Quando você está no topo da montanha, é fácil botar a mão no microfone e bradar. Mas quando você está no pior buraco que o ser humano pode se encontrar, Jonas é difícil de achar, né? Ezequiel, Daniel... Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, aí Jonas. Jonas está depois de Obadias. Queria que você olhasse o capítulo 2 de Jonas. Você sabe, onde que estava Jonas quando ele fez essa oração? Você sabe que no versículo 15 do capítulo 1, lançaram Jonas ao mar, ok? E no versículo 17 diz assim: o Senhor deparou um grande peixe que tragasse Jonas e esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmão, um peixe para engolir Jonas, que tamanho ele era? Ele não era um peixinho qualquer. Você sabe que era um peixe que podia descer em profundidades que não é todo peixe que desce. Não é? Você não tem ideia da profundidade do mar que esse peixe estava quando Jonas orou essa oração. Gente, eu não queria estar lá. Escuro, mal cheiroso, misturado no suco gástrico do peixe, porque ele não saiu de lá bonitinho, ele saiu de lá todo diferente. Sabe por quê? Vocês não sabem, mas eu li um artigo de um pescador que foi engolido por um peixe chamado cachalote. Cachalote é o nome do peixe que tem garganta suficiente para engolir um homem, porque a baleia não tem a garganta, mas o cachalote tem. E ele ficou, não sei quanto tempo que ele ficou, mas eles pescaram o peixe e encontraram o homem vivo. E ele estava todo branco, esbranquiçado, por causa do suco gástrico do peixe. Era essa a situação que Jonas estava. Ele não estava confortadinho, sentadinho lá, esperando, não. Ele estava num aperto, mas aperto assim, aperto. Como é que Jonas respirava naquela barriga, só Deus sabe. Right? Eu acho que ninguém se achou numa situação tão deprimente como Jonas para fazer uma oração. Presta atenção na oração no capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. Come on. Você tem o seu quartinho tão cheiroso para orar. Você tem o seu lugar tão gostoso para orar. E negligencia.
Jonas, meu amigo, o quartinho dele estava ruim. Estava ruim esse quarto. Quais foram as palavras? E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno tu ouvistes a minha voz. Presta atenção, Deus ouve a voz do homem aonde? Do inferno Deus ouve a voz de um homem. Right? Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Eu disse, verso 4, lançado estou diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Presta atenção, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos. Verso 6, mas tu, meu Deus, fizeste subir da sepultura a minha vida. Eu gosto do Salmo 130, verso 1, que diz, das profundezas clamo a ti, Senhor, porque muitos de nós já andou por terras planas, e quem celebra a Deus pelos terrenos planos que você já andou? Muitos de nós já andou em picos de montanhas, quem já passou por aí rapidamente? Mas muitos de nós desceu em vales profundos. Eu queria que você soubesse que no vale profundo Deus espera o som da nossa voz. Da profundeza clamo a ti, Senhor, porque a minha segunda arma de libertação é o som da minha voz. E o céu espera eu abrir a boca e dar um brado e falar. Eu falo sozinho lá em casa. Não estou falando sozinho. Quem me olhar pensa que eu estou falando sozinho. Mas não estou falando sozinho. Estou falando com Deus. Estou falando com Deus. Eu acho que todo mundo toma banho lá em casa falando com Deus. Yeah. Porque eu estou debaixo do chuveiro e conversando com o Senhor. E falando coisas. Porque o nosso testemunho... Por que tem pessoas... Vocês não conhecem alguns americanos que eu conheço. Tá? Que eles falam em língua sem parar. O dia inteiro. Eles falam assim, eu quero falar em língua mais do que Paulo. Ele falou que falava mais que todo mundo, mas eu quero falar mais do que ele. Não é por nada, não é religiosidade. Eles entendem o poder do som da sua voz na corte celestial. Só a nossa segunda arma é o som da palavra de Deus na nossa boca. Agora aqui está a terceira arma. Porque a terceira arma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Right? E quando você abrir a boca para falar, não é da sua depressão, não é um som da sua autopiedade, não é um som de reclamar, Senhor, não é possível, você não está vendo eu aqui. Não é esse tipo de som. Não é o som das suas emoções. Você me abandonou, como é que pode? Como é que o Senhor fez isso comigo? Não é esse tipo de som. Quando você abrir a boca nas profundezas ou em qualquer lugar, o que tem que sair da sua boca é a palavra do Deus vivo. A nossa terceira arma de libertação é a palavra do Deus vivo, é o que Ele falou. As coisas que Deus falou que tem que estar na minha boca. Então, para isso eu tenho que ler a Bíblia, porque eu preciso ter. Por isso que eu falo, toda pregação eu tenho que dar um versículo para você orar. Não só para você orar, mas para você proclamar na presença do Senhor. Queria convidar você a nós virmos para o altar, para nós orarmos ao Senhor. E nós queremos encerrar esse culto declarando que Jesus é o nosso libertador. 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 Eu queria que você falasse durante todo 2024, tu és a minha libertação. Yes. Todos os dias desse ano. Tu és a minha libertação. Agora desprende os meus lábios, Senhor. Desprende a minha boca. Eu preciso proclamar. Eu preciso falar. Eu preciso declarar. Eu preciso declarar. Eu preciso declarar a vitória. Eu preciso mandar o diabo sair do meu território. Eu preciso expulsar no nome de Jesus. Eu preciso me cobrir com o sangue. Eu preciso aplicar o sangue. Eu preciso usar as minhas armas de libertação. Está aí as armas em nossas mãos. Senhor, nesse altar nós tomamos posse das armas. Eu proclamo, Senhor, que o Senhor agora ajuda cada um de nós a tomar posse do sangue que foi derramado por nós. Tomar posse da palavra do Eterno que foi escrita no seu livro por nós. E tomar posse do som da nossa boca, Senhor. E exercitar o som da nossa voz. Deus, nesse altar eu proclamo.
Tomamos posse das armas de libertação. Tomamos posse das armas de libertação. Eu declaro que o som de cada voz é solto hoje à noite. Eu solto o som de cada voz. Eu solto, Senhor, o som da voz das pessoas, para elas poderem ir diante do Senhor e dar o seu testemunho legal. Porque os teus ouvidos estão atentos para ouvir o nosso testemunho. Porque tu és um juiz no teu trono. O adversário está nos acusando, mas o Senhor está ouvindo a nossa voz. O prazer do Senhor é ouvir a nossa voz, é fazer justiça ao teu povo. Alguém diz para o Senhor: tu terás a minha voz, Senhor. Tu terás o som da minha voz. O Senhor diz: vós sois minhas testemunhas. E você pode dizer: Senhor, eu sou tua testemunha. Pode contar comigo para defender as causas diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu quero orar agora por qualquer cadeia que estiver na sua vida. Uma das formas, se você quiser levantar as mãos assim, só para dizer para Jesus: quebra toda cadeia que estiver em minhas mãos. Eu libero as minhas mãos. Se você quiser apresentar suas mãos ao Senhor, apresenta as mãos assim. Diz: Senhor, em 2024, eu libero as minhas mãos aqui. Assim como eu abro elas diante do Senhor, eu libero as minhas mãos agora. Venha quebrar toda cadeia. Eu proíbo que cadeias prendam nossas mãos. Eu libero o trabalho das mãos. Eu abençoo o trabalho das mãos que estão neste altar. Eu declaro: essas mãos são livres. Satanás, eu te proíbo de prender essas mãos. Eu proíbo você de prender essas mãos. Eu declaro essas mãos livres para fazer a obra do Senhor. Livres para orar. A palavra de Deus diz: levantai as mãos em oração. Eu libero as mãos da oração. Eu libero as mãos da oração. As mãos de Moisés levantadas, seguradas por Ur e Arão, para que possam orar e interceder pelo povo. Eu declaro as mãos da oração estendidas. Eu proíbo as cadeias que querem pesar as mãos da oração. Eu libero as tuas mãos agora, irmão, de tudo que você vai fazer. Minha irmã, tudo que você vai fazer, eu abençoo o trabalho. Alguém abençoa o trabalho das suas mãos aí e fala: Senhor, minhas mãos estão livres para trabalhar no meu trabalho, na minha profissão e na tua obra. Eu abençoo o trabalho das tuas mãos. Eu declaro que Jeová Jireh, Jeová Rafá, está curando as tuas mãos e liberando elas de toda a cadeia. Elas estão livres. Eu declaro tuas mãos livres. Agora eu quero abençoar teus pés também. Eu proíbo teus pés de estarem presos. Eu proclamo que o anjo do Senhor que está aqui agora, com cadeado, quebrando cadeados, quebrando amarrações dos pés. Eu declaro que há cadeias sendo quebradas neste altar, porque o libertador está aqui. E ele vai libertar, não é só hoje à noite, não. Todos os dias de 2024, ele vai estar lá para nos libertar. Eu reclamo o anjo do Senhor para quebrar as cadeias que o inimigo joga em nossos pés no caminhar desse ano. Ah, Senhor, eu declaro os pés da igreja livres, livres para andar, livres para crescer, livres para caminhar em direção à promoção do Senhor. Eu declaro uma coisa sobre você nesse começo de 2024. Você não vai ficar andando em círculos, você não vai ficar patinando no mesmo lugar. Você vai dar passos em direção a uma caminhada maior. Você vai progredir na sua caminhada. Eu declaro que os teus pés estão livres. Toda cadeia está quebrada pelo libertador. Toda cadeia está quebrada pelo Senhor Jesus. Ele enviou o seu anjo aqui esta noite para liberar os seus pés. Eu declaro para você uma caminhada livre em 2024. Você caminhará livre. Você dará passos e a sua vida vai progredir. A vida financeira vai progredir. O casamento vai progredir. A saúde vai progredir. Os relacionamentos vão progredir. A vida espiritual vai progredir. Eu declaro: teus pés não ficarão presos no mesmo lugar. Eu declaro cadeias quebradas, liberadas. Agora a cadeia da mente, em nome de Jesus. Toda cadeia na mente, todo pensamento contrário, tudo aquilo que é indiscernimento, que é um raciocínio contrário à palavra de Deus, seja despedaçado agora, pelo poder de Jesus. Eu declaro a tua mente livre. Eu declaro o libertador. Renova a nossa mente. Senhor, não deixa a gente preso nos velhos paradigmas. Alguém quer falar isso para o Senhor? Não me deixa preso nos velhos paradigmas. Não me deixa preso nos entendimentos antigos. Renova o meu raciocínio. Renova o meu raciocínio. Renova a minha cabeça, Senhor. Renova a minha mente. Eu declaro cadeias na mente quebradas. Toda fortaleza na mente seja despedaçada pelo libertador que aqui está. Eu proclamo, quando você lê a palavra de Deus esse ano, quando você tiver ela diante de você, ela vai estar libertando a sua mente dos pensamentos que prendem. Eu declaro agora o coração. Quem pôr a mão no coração agora é libertado das emoções. Toda emoção que prendeu o seu caminho, toda dor, toda tristeza, toda ferida do caminho, eu declaro o teu coração livre. Eu quero declarar sobre ti nessa noite o libertador das emoções, o libertador do coração. Aquele que guarda o coração de endurecer, aquele que guarda o coração de se ferir e de se entristecer e se deprimir. Eu declaro a liberdade de Jesus nas emoções,
a liberdade de Jesus no coração, eu declaro que você terá emoções livres. Você sentirá uma alegria no seu coração. Você fluirá na alegria do Senhor em 2024. Vai servir o teu casamento com alegria. Vai trabalhar com alegria. Vai servir a Deus com alegria. Eu declaro liberdade nas emoções. Agora eu quero quebrar toda a cadeia de enfermidade nesse lugar. Toda a cadeia de enfermidade. Eu declaro Jeová Rafá agora. Eu declaro Jesus, o Jeová Rafá. Jesus, Jeová Rafá, quebrando toda a cadeia de enfermidade. Toda cadeia de enfermidade seja quebrada agora. Enfermidade, ouve a voz de Jesus agora. Enfermidade, ouve a voz de Jesus. Nós te quebramos nesse lugar, no poder do nome de Jesus. Nós te expulsamos da igreja. Enfermidade, nós quebramos o teu domínio sobre o corpo do povo do Senhor. Cai por terra agora, em nome do Senhor. Ser quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Toda cadeia nas finanças agora seja quebrada. Tudo aquilo que prendeu e amarrou as finanças. Tudo que prendeu e amarrou aquilo que é a provisão de Deus para você. Eu declaro o sangue de Jesus, quebrando agora, quebrando as finanças, quebrando as cadeias, quebrando as finanças, quebrando as finanças. Eu declaro tuas finanças livres, tuas finanças livres, tuas finanças livres, em nome de Jesus. Alguém diz comigo assim: eu sou livre pelo sangue de Jesus. Diz assim: eu sou livre pela palavra de Deus. Diz: eu sou livre pela minha própria palavra, em nome do Senhor Jesus. Quem pode celebrar isso diante do Senhor aí, um minutinho? Aleluia, louvado seja. Louvado seja. Nós vamos terminar o culto agora. Eu quero declarar que a igreja de Jesus segue triunfante em 2024. Essa igreja vai aumentar em 2024. Você sabe, nós estamos